A luz da manhã espreguiçava-se sobre a minha mesa da cozinha, pálida e fria, do tipo que faz tudo parecer mais frágil do que realmente é. Na minha frente, uma folha de papel rasgada com 3 palavras escritas na minha letra de forma caprichada: pão, sabão em pó, banco. A lista era comum, mas a palavra banco pesava mais do que as outras. Li-a 2 vezes, como se a repetição pudesse aliviar o nó no meu estômago. A batida na porta veio mais cedo do que eu esperava. Quando abri, meu pai, Eduardo, estava parado lá com aquele sorriso largo, o mesmo que ele usava há décadas. Aquele sorriso que, para ele, tornava qualquer coisa inofensiva. Ele não trazia sacolas de supermercado ou o jornal da manhã, apenas o sorriso e uma energia que parecia acelerada demais. Atrás dele, Fernanda segurava uma pasta fina de couro contra o peito, como se fosse um escudo. Carla, meu pai disse, entrando sem esperar um convite. Pensamos em te pegar antes das suas tarefas. Momento perfeito. A voz dele era rápida, coberta de uma falsa cordialidade, mas com uma ponta de algo que eu não conseguia ignorar. Fernanda inspecionou o ambiente com os olhos, passando pelos balcões, a correspondência empilhada perto da pia e a xícara de chá que eu ainda não tinha terminado. É um bom dia para deixar tudo organizado, ela acrescentou, apertando a pasta com mais força. Dobrei minha lista e a coloquei no bolso. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu calmo. Rotina, eu me disse. Haja como se fosse uma manhã qualquer. Fui até o armário pegar meu casaco, ganhando um momento para respirar. No quarto, minha mão roçou o pequeno envelope que eu havia escondido dias antes. Deslizei-o para minha bolsa e voltei para a cozinha, onde meu pai já estava pegando as chaves do meu carro. Meu pai pousou a pasta de couro na mesa como se fosse um objeto comum ali. Ele tocou na capa com 2 dedos, e o som parecia alto demais no silêncio da sala. Não é nada complicado, Carla, ele disse. Apenas algumas assinaturas para simplificar as contas. Evita que o banco te ligue com perguntas. Você vai me agradecer depois. Fernanda puxou uma cadeira e sentou-se perto de mim, com a pasta espremida entre nós. O perfume dela, forte e doce, fazia o ar parecer mais denso. Ela colocou a mão de leve no meu cotovelo, mas seu aperto aumentou até que a pressão me causou uma dor sutil. Ela não olhava para mim, olhava para meu pai, como se esperasse uma deixa. Eu dei um sorriso forçado, sentindo meu peito se fechar. Eram táticas antigas. Depois do funeral da minha mãe, eu as tinha visto acontecer repetidamente, meu pai cuidando da herança, ajudando a gerenciar contas que eu poderia ter cuidado sozinha, falando com banqueiros em meu nome enquanto eu ficava em silêncio ao lado dele. Naquela época, ele me convenceu de que estava me protegendo. Eu estava mais velha agora, mas a pressão tinha o mesmo peso. Eu preciso de 1 minuto antes de sairmos, eu disse, empurrando minha cadeira para trás. Os dedos de Fernanda relaxaram, deixando uma leve dor latejante no meu braço. O sorriso do meu pai não vacilou, mas seus olhos me seguiram pelo corredor. No quarto, abri a gaveta do meu criado mudo. Sob alguns lenços dobrados, estava o envelope que eu tinha preparado. Simples, lacrado, com 4 palavras escritas à mão na frente. Segurei-o por um segundo, controlando a respiração. Meu plano era pequeno, mas era meu. Coloquei-o na bolsa ao lado da minha carteira e da minha identidade e fechei a gaveta sem fazer barulho. Quando voltei, meu pai já estava de pé, perto da porta, com as chaves do carro na mão, seu sorriso ainda polido, como se nada tivesse sido decidido ainda. O ar da manhã estava frio enquanto saíamos, e meu pai chacoalhava as chaves do carro como se fosse seu direito tê-las. Eu dirijo, ele disse, abrindo a porta do carro antes que eu pudesse protestar. Deslizei para o banco de trás, agarrando a bolsa contra mim. Fernanda sentou no banco do passageiro, a pasta nunca saindo de suas mãos. Ao entrarmos na rua estreita, meu pai preencheu o silêncio com o tipo de conversa que soava inofensiva. A loja de materiais de construção está em promoção esta semana. Boas ofertas de escadas. E o tempo está mudando mais cedo. Já parece outono.
Ele falava com aquele tom que usava com os vizinhos, o mesmo que disfarçava ordens como amabilidade. Observei as casas passarem, com suas varandas decoradas com flores de final de verão, as calçadas úmidas dos irrigadores. Cada curva nos levava mais perto da Congress Street, mais perto do banco. Meus dedos batiam no cinto da minha bolsa. Eu me lembrava de respirar devagar. Fernanda se ajeitou no banco e abriu a pasta no colo. Ela a inclinou para que eu pudesse ver. Estes são os formulários, ela disse com leveza. Nada complicado. Apenas para manter tudo em um só lugar. Menos estresse para você. Ela tocou uma linha com o dedo. Assine aqui. Significa apenas que eles podem falar comigo se precisarem de algo. Meus olhos seguiram a mão dela. No topo da página, as palavras estavam impressas em letras pretas pesadas: procuração. A frase parecia engrossar o ar à minha volta. Não apontei para ela. Não argumentei. Deixei a pasta aberta por mais um momento antes de desviar o olhar. Meu pai me olhou pelo espelho retrovisor, seus olhos encontrando os meus. Você me ensinou que a família cuida uns dos outros, ele disse. Sua voz era quase suave, mas as palavras tinham um peso opressor. Virei meu olhar para a linha de lojas que se aproximavam, suas janelas brilhando sob o sol da manhã. A esquina do banco apareceu logo à frente, a fachada de vidro refletindo o céu. A mão do meu pai apertou o volante enquanto ele nos guiava para o estacionamento. O estacionamento estava meio cheio, com o tipo de movimento de manhã de dia de semana que eu esperava. Meu pai estacionou perto da entrada e saiu rapidamente, circulando o carro antes mesmo que eu pudesse alcançar a maçaneta. Ele abriu a porta para mim com um cuidado exagerado. Cuidado, ele disse, como se eu fosse frágil, como se sua mão não tivesse acabado de me guiar até ali. Lá dentro, as pessoas se moviam silenciosamente entre os balcões, concentradas em suas tarefas. Eu caminhei entre meu pai e Fernanda, a presença deles me esmagando como paredes. Na fila do caixa, uma jovem com olhos gentis levantou o olhar. Seu crachá dizia Camila. O sorriso dela vacilou um pouco quando sua atenção caiu no leve hematoma no meu antebraço. Aquele que o aperto de Fernanda havia deixado alguns dias antes. Naquele breve instante, eu me senti vista, mesmo que apenas por um instante, antes que sua expressão voltasse à calma profissional. Meu pai me guiou para uma mesa baixa na área de espera, colocando a pasta de couro com um ar de propósito. Ele deslizou uma caneta na minha mão antes que eu me sentasse, a voz dele baixa, a alegria desaparecida. Apenas assine, Carla. É a rotina. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Fernanda sentou-se perto, mais do que o conforto permitia. A mão dela voltou ao meu cotovelo, a pressão mais forte agora, seu perfume preenchendo o ar entre nós. Ela se inclinou, sussurrando palavras que só eu podia ouvir. Uma assinatura e está feito. Não lute contra isso. Olhei para a caneta em meus dedos. Noites de planejamento passaram pela minha mente, o envelope na minha bolsa, os ensaios silenciosos do que eu faria quando o momento chegasse. Eu havia me dito repetidamente para não congelar, para não ceder. Levantei meus olhos da mesa para a parede mais distante, controlando a respiração. Contei devagar na minha cabeça, como eu havia praticado. 1, 2, 3, 4, 5. Meu pulso desacelerou, meu aperto relaxou, e o medo que ameaçava me esvaziar começou a diminuir. Do outro lado do saguão, uma porta se abriu e a gerente da agência, Bárbara Ribeiro, apareceu com a autoridade silenciosa de alguém que trabalhou naquele lugar por anos. Sua jaqueta azul marinho estava impecável, e seu crachá alinhado. Ela sorriu calorosamente, dirigindo-se ao meu pai primeiro, depois deixando seus olhos em mim por um segundo a mais do que a cortesia exigia. Por que não levamos esses papéis para uma mesa? Ela sugeriu. É sempre mais fácil revisar em particular. Meu pai assentiu rapidamente, ansioso para seguir em frente. Fernanda se levantou ao lado dele, a pasta firme debaixo do braço. Eu o segui, a bolsa perto do meu corpo, minha respiração medida. Enquanto Bárbara nos guiava para o seu escritório, ela parou brevemente no balcão do caixa.
Camila, você poderia me trazer uma água em alguns minutos? Ela perguntou. As palavras eram comuns, mas o olhar que ela deu não era. Camila inclinou a cabeça de forma quase imperceptível. Um sinal recebido. Dentro do escritório, Bárbara indicou as cadeiras. Meu pai puxou uma para mim, colocando a caneta na minha mão novamente. Vamos, Carla, ele murmurou, baixando a voz para o que ele devia pensar que soava gentil. É a rotina. Fernanda sentou do meu outro lado, a mão dela encontrando o meu braço mais uma vez. Bárbara sentou-se à nossa frente. Deixe-me apenas tirar cópias dos documentos para o nosso arquivo, ela disse, estendendo a mão. Meu pai hesitou, depois colocou a pasta na mesa. Enquanto Bárbara abria, eu estendi a mão para minha bolsa, meus dedos roçando o envelope liso, as bordas desgastadas dos meus ensaios. Eu o puxei com cuidado e o deslizei para debaixo da minha identidade e do meu comprovante de depósito, como se fizesse parte da pilha de rotina. Aqui estão meus documentos, eu disse, minha voz firme, entregando-os. Bárbara os aceitou sem hesitar. Por um momento, seu olhar encontrou o meu. Nada em sua expressão mudou, mas senti uma conexão silenciosa entre nós. Ela se levantou, a manga roçando a borda da pasta, e saiu do escritório com passos calmos. Meu pai se inclinou mais perto, sussurrando, quase pronto agora. Mantive meus olhos fixos na porta que Bárbara acabará de fechar, ouvindo o clique suave da copiadora no corredor. O escritório era pequeno, com paredes de vidro, a porta se fechando com um clique suave. Uma máquina de ruído branco zumbia levemente no canto. Meu pai sentou à minha frente, a pasta aberta como um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele empurrou a caneta para mim novamente. É rotina, Carla. Você está tornando isso maior do que é. Fernanda se inclinou do meu lado, a mão dela se curvando ao redor do meu antebraço. As unhas dela pressionaram forte o suficiente para esbranquiçar a pele. Não enrole, ela sussurrou. Apenas assine. O perfume dela me envolvia, pesado e forte, sufocando o ar entre nós. Bárbara retornou com a pasta e uma pequena pilha de cópias, seus movimentos firmes, seu sorriso inalterado. Ela colocou tudo de forma organizada na mesa e cruzou as mãos. Antes de prosseguirmos, ela disse, precisaremos verificar algumas informações diretamente com a titular da conta. Faz parte dos nossos requisitos de conheça seu cliente. Por alguns minutos, precisarei falar com a senhora Borges sozinha. Meu pai soltou uma risada curta, o tipo destinado a dispensar sem pedir permissão. Ela tem problemas de audição às vezes. Eu a ajudo com isso. Bárbara não vacilou. Eu os chamarei de volta. Esta parte é exigida por regulamento. Ela acenou em direção ao corredor, sua voz ainda calma, seus olhos firmes. Os dedos de Fernanda apertaram meu braço mais uma vez antes de se afastarem. Esperaremos lá fora, ela disse com um tom alegre, mas seu olhar era cortante como vidro. A porta se fechou atrás deles, e o escritório ficou silencioso. Bárbara se inclinou para a frente, seu tom mais suave agora. Carla, eu li sua nota. Meu peito estava apertado, mas mantive meu olhar no dela. Ela continuou, a voz baixa e firme. Eu preciso te fazer 3 perguntas. E você pode responder sim ou não, ou explicar mais se quiser. Primeiro, você está sendo pressionada a assinar documentos que não quer assinar? Sim, eu sussurrei. Segundo, você entende que estes formulários dariam o controle do seu dinheiro e da sua casa para seu pai e sua madrasta? Sim. Terceiro, você se sente segura em casa com eles te visitando? Olhei para minhas mãos, a parte clara da minha unha do polegar captando a luz. Não. Bárbara deu um pequeno aceno de cabeça. Nenhuma surpresa em seu rosto, apenas determinação. Ela pegou o telefone em sua mesa e discou com dedos precisos. Suas palavras eram diretas e exatas. Aqui é a agência da River Street. Temos um cliente sob coação. Possível procuração fraudulenta.
Estou iniciando um bloqueio, solicitando uma revisão de conformidade e entrando em contato com a polícia de Portland. Ela desligou, então olhou para mim novamente. Você fez a coisa certa, ela disse calmamente. O som de passos no corredor me disse que meu pai e Fernanda estavam esperando logo atrás do vidro. A porta se abriu, e Bárbara os convidou a entrar novamente. Eles voltaram para seus lugares, meu pai se ajeitando pesadamente. Fernanda alisava sua saia com uma precisão desnecessária. Bárbara colocou um pequeno gravador na mesa e apertou um botão. Para garantir a precisão, gravamos as revisões de documentos, ela disse. Isso protege todas as partes. Meu pai forçou uma risada. Tudo bem, vamos seguir em frente. Carla sabe que estamos apenas simplificando as coisas. Ele empurrou a pasta em direção a Bárbara. Bárbara a abriu com cuidado, lendo a primeira página. Seus olhos demoraram no canto onde o carimbo do cartório borrava um pouco. Ela virou outra página, seu tom ameno. E quem preparou esses formulários? Um tabelião móvel, Fernanda disse rapidamente. É perfeitamente comum. Bárbara sentiu como se estivesse anotando, mas eu peguei um vislumbre de dúvida em seus olhos. Ela colocou o documento sobre a mesa. Este número de selo não corresponde aos nossos registros. Vamos confirmar em breve com o Departamento de Conformidade. A mandíbula do meu pai se contraiu. É válido. Não estaríamos perdendo tempo aqui de outra forma. Sua voz tinha subido, afiada o suficiente para dividir a sala ao meio. Fernanda estendeu a mão para o braço dele, com um sorriso fixo. Eduardo, deixe-a verificar. Não há mal nenhum nisso. A voz dela era suave, mas o tremor em sua mão a atraía. Do outro lado da parede de vidro, notei o segurança se mover perto da entrada. Um leve clique soou. Portas trancadas. Movimento calmo. Despercebido pela maioria. Bárbara continuou, inalterada. Antes de prosseguir, também precisarei das respostas de Carla em suas próprias palavras. Ela virou seu olhar para mim, paciente, inabalável. Eu senti o olhar do meu pai como um peso na minha bochecha. O perfume de Fernanda pairava muito perto. Minha garganta se apertou, mas minha voz se manteve firme. Estes formulários dão a eles controle sobre meu dinheiro e minha casa. Bárbara inclinou a cabeça, anotando as palavras. De fora, fraco, mas constante, vinha o som de sirene subindo, atravessando as ruas de Portland. Lá dentro, meu pai se mexeu na cadeira, o som da caneta batendo na mesa traindo seu crescente desconforto. As sirenes se cortaram do lado de fora, e momentos depois, 2 oficiais entraram na agência. Bárbara os apresentou como a policial Ferreira e o policial Souza. A presença deles era calma, não barulhenta, preenchendo o espaço com um tipo diferente de autoridade. Ferreira sentou-se perto de mim enquanto Souza permanecia de pé, seus olhos inspecionando a sala. Senhora, Ferreira disse gentilmente, a senhora está bem? Eu assenti, então levantei minha manga para mostrar o hematoma que estava sumindo no meu braço. Fernanda me apertou, eu disse. Minha voz era calma, mas o gravador na mesa captou cada palavra. A boca de Fernanda se apertou, embora ela não tenha dito nada. Meu pai se recostou, balançando a cabeça. Ela tem facilidade para ter hematomas. Isso é tudo um exagero. Eu o ignorei e estendi a mão para o alfinete de gravata que estava na minha blusa. Isso grava, eu expliquei, soltando-o com cuidado. Captou tudo a partir do momento em que saímos de casa. Bárbara o aceitou com um aceno, colocando-o ao lado da pasta. Ela atendeu a uma ligação do Departamento de Conformidade em seu telefone de mesa, ouvindo atentamente. Entendido, ela disse por fim, então se virou para os oficiais. A comissão do tabelião listada aqui não existe. É uma falsificação. O rosto do meu pai ficou branco, uma mistura de raiva e descrença. Isso é ridículo, ele rosnou. Bárbara o ignorou, abrindo uma pasta separada que ela tinha mantido de lado. Há algo mais. Há 3 semanas,
Carla criou um fundo fiduciário em vida. Seus bens, incluindo sua casa, já estão nele. Ela e seu irmão, Bruno, atuam como co-administradores. As palavras caíram pesadas na sala. Meu pai me encarou como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Você fez isso pelas minhas costas. Eu fiz para me proteger, eu disse, minha voz agora firme. Não havia mais tremor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo leve zumbido da máquina de ruído branco, nos levando ao acerto de contas final. Os oficiais se levantaram, a decisão deles já tomada, e pediram que meu pai e Fernanda se levantassem. Meu pai gaguejou sobre ser um assunto de família. Fernanda exigiu um advogado, mas nenhum dos dois pôde impedir o inevitável. Eles foram escoltados para fora, suas vozes ecoando pelo saguão até que a porta se fechou atrás deles. Bárbara reuniu os documentos em uma pilha organizada e os deslizou para mim. Nós vamos preservar tudo para a investigação, ela disse. A calma dela me acalmou quando minhas próprias pernas pareciam fracas. Eu a agradeci em voz baixa, as palavras mal carregando o peso que eu queria que tivessem. Do lado de fora, a luz da tarde parecia mais brilhante do que quando eu tinha entrado. Bruno estava esperando em sua caminhonete, tendo vindo a pedido de Bárbara. Ele me ajudou a entrar, a mão dele firme no meu ombro, e me levou para casa sem dizer uma palavra. O silêncio não era vazio, era protetor. Na casa, Bruno se moveu com propósito. Ele trocou as fechaduras, instalou uma pequena câmera acima da varanda e checou cada tranca de janela, como se estivesse selando uma fortaleza. Fiz um chá, deixando o assobio da chaleira me lembrar dos sons comuns. Nós sentamos juntos na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde o dia tinha começado, embora tudo parecesse diferente agora. Peguei uma folha de papel e escrevi devagar, minha mão não tremendo mais. Pai, eu te amo. Eu quero que você procure ajuda, mas você não pode tocar no meu dinheiro, na minha casa, ou na minha vida. Se você tentar de novo, eu vou ligar para a polícia de novo. Assinei meu nome e dobrei a carta, colocando-a na gaveta ao lado da minha lista daquela manhã. A casa estava silenciosa, mas desta vez, estava segura. Minhas mãos repousaram na mesa, firmes finalmente, prontas para o que viria a seguir. Obrigada por ouvir a história de Carla. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.